Muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje a meditação da palavra é Marcos 4 e o versículo 35. Vamos meditar nesta palavra de Deus hoje. A palavra de Deus disse assim, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixamos a multidão e eles levaram no barco, assim como estava. No outro barco também acompanhava. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Irmãos, eu estava aqui hoje ali, parada e meditando sobre este versículo da palavra de Deus. A palavra, eu venho entender que Jesus, ele quer que nós passamos de um lugar para o outro. Ele quer que nós levantamos, ele quer ver a nossa ação, ele quer ver como nós vamos reagir diante as circunstâncias, diante as coisas, que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida. E a palavra ela disse aqui, que se levantou um forte vendaval. Quando Jesus convida os discípulos se levantam para acompanhar Jesus. Mas quando os discípulos decidem acompanhar Jesus, quando o discípulo decide passar de um lugar para o outro, a palavra de Deus diz que se levanta um forte vendaval. Se levanta um tormento, no meio das águas, no meio dos mares. E aí, de repente, um discípulo olha e vai até Jesus. Jesus estava na popa do barco, dormindo. E o discípulo vai até Jesus e pergunta assim: Mestre, não se importa que nós morremos? Ou seja, quantas vezes, irmão, em nossas vidas não é diferente da época dos discípulos de Jesus. Muitas das vezes nós estamos firmes na nossa batalha cotidiana, na nossa vida, e nós se levantamos para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para ir à direção daquilo que o Senhor quer, porque foi o Senhor que deu ordem que eles atravessassem o mar, foi o Senhor que deu ordem que eles fossem, mas quando eles vem o problema, vem a dificuldade, vem a luta, e Jesus ele deita e ele adormece, ele dorme, e de repente os discípulos vão até Jesus e perguntam se Jesus não se importa que ele morresse. E a Bíblia diz que quando ele pergunta, Jesus ele levanta e repreende o vento, o mar aquieta, acalma, e o vento se aquietou e se fez completa bonança. Irmão, muitas das vezes o Senhor quer ver a nossa atitude no meio do vendaval. Muitas das vezes o Senhor quer ver como nós vamos reagir no meio da adversidade, no meio da luta, no meio da tempestade, no meio da batalha da vida. E o Senhor está quietinho olhando para nós. Mas se nós formos persistentes em oração, em clamor a Deus, em confiança, em corrigirmos os nossos passos, nossos erros, o Senhor vai levantar e o Senhor vai acalmar a tempestade, o Senhor vai acalmar o vento, o Senhor vai acalmar esse barco que está agitado na tua vida e vai se fazer uma bonança tremendo na sua vida. Vai acontecer milagre a qual você nem imagina que vai acontecer, porque quem vai fazer é o próprio Deus. O que é que eu e você não podemos fazer nos dias que o vento se levanta? O que eu e você não podemos fazer no dia que a tempestade se exalta? O que eu e você não podemos fazer no dia que as coisas parecem não ter graça, parecem não fluir? O que nós não podemos fazer é perder a fé. Porque Jesus, ele ali no versículo 40, ele pergunta assim aos seus discípulos: por que estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Então eu quero dizer para você, não tenha medo na tribulação da sua vida, não tenha medo neste problema dificultoso a qual você está enfrentando, nesta guerra a qual você está passando. Tenha fé, o Senhor está aí no teu barco, o Senhor está conduzindo, o Senhor está remando, é Ele que leva, é Ele que conduz, é Ele que faz por ti. O Senhor, Ele pode te dar a resposta que você tanto precisa, que você tanto busca. No meio da adversidade da sua vida, você nunca pode se esquecer que Deus ele é dono do ouro e da prata. Muitas das vezes o vento ele pode ser na sua área emocional, na sua área conjugal, na sua área financeira. Todos os lados existe vento em nossas vidas. Mas o que nós precisamos crer, acreditar é que o Senhor está nos ventos da nossa vida, que o Senhor está direcionando o barco da nossa vida, que o Senhor está conduzindo a nossa vida e Ele sabe aonde vai dar, Ele sabe como vai terminar
terminar, porque na mão do Senhor está gravado o meu nome e o teu nome. A direção da nossa vida está nas mãos do Senhor. O que nós precisamos é crer que Ele é infinitamente bom para realizar o desejo dos nossos corações. O que nós precisamos acreditar é que o Senhor é infinitamente misericordioso para fazer abundantemente mais além do que nós precisamos sobre a nossa vida. Nesta manhã o Senhor me leva dentro desta palavra para dizer assim, ó, eu estou fazendo, eu estou acalmando o vento, eu estou acalmando tempestade, eu estou fazendo bonança porque eu sou Deus, eu tenho poder para mudar a história, eu tenho poder para mudar quadro, eu tenho poder para mudar a vida, eu tenho poder para escrever uma nova história, um tempo de glória sobre a vida daquele que precisa de um tempo de glória, porque Deus ele tem poder para escrever uma história de um renovo, de uma bonança, de paz, de alegria, de prosperidade. Deus ele é Deus do impossível, ele entra onde ninguém pode entrar, ele entra na angústia do seu coração, ele entra na perturbação da sua mente, ele entra aonde não há resposta, ele entra onde você só vê escuridão, ele faz luz, ele faz se resplandecer, ele entra e ele clareia, ele abre o caminho, porque ele é Deus, o mesmo Deus que está aqui em Marcos, no versículo 4, no capítulo 35, a seguinte, está na minha, está na sua vida. Ele é um Deus que quando ele manda o mar lhe obedece. Ele é um Deus que quando fala o vento para. Quando eu imagino a imensidão deste Deus, quando eu imagino o poder deste Deus, quando eu imagino a capacidade deste Deus, irmão, eu não tenho o que temer, eu não tenho o que pensar, eu não tenho o que me preocupar com nada, porque eu sei que Ele é forte para realizar muito além do que eu imaginei sobre a minha e a tua vida. E nesta manhã a palavra que eu deixo para você é: tenha fé, porque o melhor de Deus está por vir na tua vida. Tenha fé, porque o Senhor ainda vai fazer infinitamente mais além do que você pensar e do que você precisa, porque Ele é Deus para mudar a história, para mudar quadro, para mudar atitude, para colocar tudo no lugar e fazer você brilhar, e fazer você crescer, e fazer você cada dia subir em degraus para mostrar para aquele que esperava ver a sua derrota, ver a sua queda, porque o inimigo de nossas almas, irmão, o inimigo das nossas almas não é o nosso irmão, não é o nosso familiar, não é uma pessoa, o inimigo das nossas almas é Satanás, e Satanás está dia e noite esperando a nossa queda, esperando o nosso fraquejar, esperando nós dizer que não podemos, esperando nós dizer que não conseguimos, esperando nós se humilhar, nós viver uma vida de humilhação, uma vida de cabeça baixa, uma vida de tristeza, uma vida de angústia. Mas Deus está dizendo assim, ó, eu te renovo, eu te dou alegria, eu te dou paz, eu abro caminho aonde não tem saída para você passar, eu abro porta aonde não tem porta, porque eu sou Deus e eu mudo a história, eu mudo sorte, e eu entro e quebro o laço, quebro corrente para te dar vitória, porque o Senhor ele é um Deus que ele pode tudo infinitamente mais na minha e na tua vida. E nesta manhã o Senhor coloca esta palavra no meu coração e eu quero dizer para você, aproveite dela. Marcos 4, do versículo 35 ao 41. Medita nesta palavra, porque ele é um Deus que acalma o vento. Ele é um Deus que faz bonança. Se você precisa de uma bonança em qualquer área da tua vida, medite Marcos 4, do 35 ao 41, e tu verás a grandeza de Deus na tua vida. Eu deixo essa palavra aqui para meditação, para que nós possamos crescer, vencer, atravessar, meditando na palavra do Senhor, porque nós possamos começar o nosso dia pensando de tudo. Quão bom é viver na presença de Deus. A palavra de Deus disse assim, ó, meditar dia e noite nas escrituras. Então meditamos na palavra do Senhor e o mais ele vai resolver. Aquilo que está lá na tua vida todo bagunçado, o Senhor vai colocar no lugar, porque ele é Deus. Se você crê, digite amém. Envia para o teu amigo que precisa, envia para o teu colega. Ajude a compartilhar a palavra de Deus. Se você sentir no teu coração que alguém precisa ouvir essa palavra, envia para essa pessoa e Deus estará abençoando a minha e a tua vida. E eu agradeço a todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo.